Rússia, outubro de 1917. Começava uma nova era. A primeira revolução comunista sólida estava em curso e causaria um enorme impacto no grande país. O então líder Lenin não chegara ao poder sozinho. Ao seu lado, havia um sujeito com uma veia ainda mais revolucionária, com um cabelo desajeitado, uma ótima oratória e grande capacidade de convencimento na luta contra o exército branco. Quem era esse sujeito? Ninguém menos que Leon Trotsky. Lev Davidovich Bronstein nasceu no dia 7 de novembro de 1879 na Ucrânia. Assim como muitos na região, Trotsky era de família judaica, apesar de não ser um homem religioso. Seus pais eram camponeses com boas condições de vida e ofereceram ao jovem uma educação de primeira. E olha que desde cedo o menino sempre mostrou uma grande capacidade de liderança e de convencimento ao seu redor. Ainda bem cedo, seus pais o mandaram para Odessa, um local que passava por um grande processo de política cultural e influência direta dos czares da Rússia. Já em sua juventude, gostava de fazer piquetes, protestos contra professores e organização de conselhos estudantis. Mas, em 1895, a coisa começou a ficar séria. Sentindo-se solidário com as revoltas contra o czar Nicolau II, ele passou a ajudar os revoltosos da cidade de Odessa, distribuindo panfletos e auxiliando na organização do protesto. E foi aí que Trotsky começou a pegar gosto pela política real. Em 1897, aos 18 anos, Trotsky se matriculou em matemática na Universidade de Odessa, onde participou da fundação do Partido dos Trabalhadores do Sul da Rússia, que tinha grande influência marxista. Como podemos observar, nessa época, a Rússia presenciou uma grande eclosão de movimentos revolucionários, assim como a criação de partidos clandestinos e diversas lutas. Rapidamente, Trotsky virou líder do partido, mas a turma da família real russa não gostou nada disso. E aí começa um clássico movimento de tiranias russas que você até deve imaginar. Pegaram Trotsky e o mandaram para a Sibéria. Sim, a Sibéria, um lugar muito ruim de ficar preso. Mas que, entretanto, para quem leu Dostoiévski, sabe também que é um lugar perfeito para fazer algumas reflexões. Foi durante essa estadia que o jovem começou a estudar a fundo a obra de Karl Marx. E você, gostando ou não de Trotsky, podemos perceber que se tratava de um cara bem casca-grossa. Ele fugiu da prisão lá pelos idos de 1902, quando foi para o Reino Unido, que estava cheio de exilados russos. Foi lá que ele conheceu outra figura-chave da Revolução Russa, Vladimir Ilyich Ulyanov, vulgo Lenin. Apesar de estarem unidos na Revolução, Lenin e Trotsky de início foram amistosos rivais ideológicos. Trotsky já formulava sua ideologia de revolução permanente, bem mais alinhado com o pensamento menchevique dentro do Partido Operário Social Democrata Russo. Tanto que, em 1903, após o segundo congresso do partido, Trotsky aderiu de fato ao grupo dos mencheviques, por acreditar que o socialismo democrático se opunha ao crescente grupo bolchevique. Vale destacar que Trotsky, assim como o líder dos bolcheviques, também viajou bastante. Nessa época ele passou por Munique, Genebra, Paris e também foi uma figura-chave em 1905, após o Domingo Sangrento, quando o czar deu alguns poderes constitucionais à Duma, instituição considerada burguesa que procurava fazer um meio de campo entre os revolucionários e o establishment. O fato de haver uma monarquia minimamente parlamentarista na Rússia em 1905 se deve muito à atuação de Trotsky. Mesmo assim, aos olhos da coroa, Trotsky não era nada além de um rebelde, de um problema. E aí adivinha só o que eles fizeram? Prenderam ele de novo e mandaram ele de novo para a Sibéria, só que desta vez para uma prisão perpétua. Mas o bichão era brabo e obviamente fugiu. Só voltaria a aparecer na Rússia em 1917 em razão da Revolução Russa. Vamos lembrar que esse era um cenário complexo para a região e a Primeira Guerra Mundial estava em curso. Trotsky já era uma figura com alta envergadura para os trabalhadores russos e finalmente acabou se alinhando a Lenin. Sua missão foi tornar o Exército Vermelho algo viável e também tornou-se o grande líder da guerra civil que viria a seguir. E ele logrou êxito, muito êxito. O fundador do Exército Vermelho recrutou milhares de soldados
engendrou a revolução pelo interior da Rússia usando um famoso trem blindado. Foi também discursando para os camponeses que não estavam a par daquilo que acontecia no centro decisório do país. Outra característica de Trotsky é que ele era bastante implacável com todos aqueles que não estavam afeitos à revolução. Entretanto, a sorte dele estava prestes a mudar. Agora, a questão era a sucessão do poder da Rússia. Lenin morrera e a recém-fundada União Soviética precisava de uma nova liderança. Trotsky era um candidato fortíssimo, dado seu carisma e enorme trabalho com o Exército Vermelho. Além de ser um intelectual super respeitado na Rússia da época, especialmente ligado à ideia de revolução permanente, também existem evidências de que ele era a primeira opção de sucessor para Lenin. Só que do outro lado havia um verdadeiro gênio da burocracia. Ninguém menos do que o camarada Stalin, um brilhante articulador político do Partido Comunista que havia tornado tudo muito complexo internamente e, por sua destreza na inclusão de novas ramificações do partido, havia pensado na revolução para um só país. Os adversários eram fortes, os dois implacáveis, mas apenas um deles sairia vitorioso. Mas sem mais delongas, quem venceu foi o Stalin. O Stalin ganhou. A partir deste ponto, Trotsky ocupou o lugar de oposição dentro do partido. Se você lembrar bem da história, saberá que Stalin não gostava muito de oposição. Muito bem, após isso, Trotsky até fez um trabalho consistente intelectual dentro do partido, mas a sua influência nas decisões era basicamente nula. Em dado momento foi até expulso do Partido Comunista, e isso em 1927, com o Stalin cada vez mais poderoso. Eventualmente, foi exilado e passou a viver na França, onde fundou a Quarta Internacional, em oposição à Terceira Internacional do Partido Comunista Russo. Ao mesmo tempo, a revelia era condenado da União Soviética por conspirar contra a Revolução. Esse foi um dos grandes expurgos de Stalin. Trotsky, já em modo de fuga, foi se estabelecer no fim da vida lá no México, onde, inclusive, conheceu e conviveu com artistas como Frida Kahlo e Diego Rivera. Entretanto, nessa altura, ele era basicamente um problema para a atual União Soviética. E foi por isso que ele acabou sendo morto por um agente do Stalin, em 1940, na cidade do México. Uma morte bastante gráfica para um sujeito histórico particularmente relevante, que deixou um legado de alternativa ao establishment comunista de Stalin, assim como uma série de seguidores de sua teoria política, os famosos trotskistas. E sua história é também um excelente subproduto para entender as dinâmicas de poder que estão envolvidas na história da política. Bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.